Perdoar, no entanto, não é fingir que está tudo bem quando estamos sendo feridos, nem é apagar da memória o que já aconteceu. O perdão genuíno é um processo que vai além das aparências. É um caminho para a libertação emocional e mental, onde deixamos de alimentar as feridas do passado e aprendemos a viver de maneira mais leve. Olá, eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta, filósofo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Quando nós ouvimos falar sobre o ato de perdoar, muitas vezes nós associamos a algo quase que inatingível, como se fosse uma virtude reservada apenas àquelas pessoas muito evoluídas ou profundamente espiritualizadas. Crescemos com a ideia de que perdoar é uma tarefa quase sobre-humana, algo que exige de nós uma força descomunal para superar mágoas e traumas que nós carregamos ao longo da vida. Essa visão, embora compreensível, muitas vezes nos afasta do verdadeiro propósito do perdão. Perdoar não é um privilégio dos santos ou dos gurus, é, antes de tudo, um ato humano, acessível a qualquer pessoa que esteja disposta a olhar para dentro de si e reconhecer que, muitas vezes, a maior barreira para o perdão não está na gravidade do que nos foi feito, mas nas crenças que carregamos sobre o que significa perdoar. Mas então, o que nos impede de perdoar? Um dos maiores obstáculos para o perdão são as crenças equivocadas que associamos a ele. Muitas pessoas enxergam o perdão como uma forma de fraqueza, como se perdoar significasse ser conivente com comportamentos prejudiciais ou aceitar passivamente tudo o que nos acontece. Essa visão nos faz supor que estamos perdoando quando, na verdade, nós estamos apenas tolerando abusos, desrespeito, manipulações. Perdoar, no entanto, não é fingir que está tudo bem quando estamos sendo feridos, nem é apagar da memória o que já aconteceu. O perdão genuíno é um processo que vai além das aparências. É um caminho para a libertação emocional e mental, onde deixamos de alimentar as feridas do passado e aprendemos a viver de maneira mais leve. Por isso é essencial entender que perdoar não significa apoiar ou justificar comportamentos que nos causam dor. Não é fingir que não houve ofensa, tampouco minimizar os danos que nós sofremos. Perdoar também não implica negar os nossos próprios sentimentos. Pelo contrário, o perdão começa justamente ao reconhecer as nossas mágoas e permitirmos que elas sejam expressas de forma saudável. Portanto, o perdão genuíno não é sobre os outros, é sobre nós. Ele nos convida a olhar para o que está dentro de nós, para as nossas emoções e pensamentos, e trabalhar esses aspectos com amor e com compaixão. Quando entendemos que o perdão é uma espécie de modo de viver, ele deixa de ser algo que fazemos pelos outros e se torna um presente que nós damos a nós mesmos. Uma das ferramentas mais eficazes para a gente poder aprimorar essa habilidade de perdoar é a criação de uma certa distância psíquica em relação à pessoa ou à situação que nos causou a dor. Isso não significa cortar laços ou se isolar, mas aprender a não ficar preso a pensamentos recorrentes sobre o que aconteceu. Muitas vezes, mantemos diálogos internos intermináveis, revivendo as mágoas e imaginando o que deveríamos ter dito ou como poderíamos ter agido. Esse tipo de ruminação mental nos mantém presos ao passado e acaba dificultando a nossa capacidade de perdoar. Ao nos afastarmos emocionalmente dessas situações, damos um passo para que a nossa mente se concentre em soluções construtivas, ao invés de alimentar os ressentimentos. Desligar-se mentalmente não é se tornar frio ou insensível, mas aprender a não se alimentar das emoções alheias. É parar de reagir automaticamente aos comportamentos que nos ferem e assumir uma postura mais consciente e equilibrada diante das dificuldades. Um outro ponto importante no processo de perdão é a renovação da nossa atmosfera mental.
Quando alimentamos pensamentos negativos e desconexos, criamos uma sobrecarga em nossa mente, que muitas vezes se traduz em um cansaço emocional e até mesmo físico. Essa exaustão nos impede de enxergar as situações com clareza e de encontrar soluções para os nossos conflitos internos. Práticas como a prece ou a meditação podem ser poderosos aliados nesse processo. Elas nos ajudam a harmonizar os nossos pensamentos e emoções, trazendo uma sensação de paz e serenidade que é fundamental para o perdão. E quando nós conseguimos nos desligar das energias negativas que nos envolvem, nós abrimos espaço para novas perspectivas e para uma compreensão mais profunda dos outros e de nós mesmos. E sabe, um dos aspectos mais transformadores do perdão é a capacidade que nós acabamos desenvolvendo de olhar para o comportamento dos outros com mais empatia. Isso não significa justificar e nem aceitar atitudes que nos prejudicam, mas entender que muitas vezes as ações que nos ferem estão enraizadas nos conflitos internos de quem está praticando essas ações. Quando acreditamos que cada pessoa é responsável por resolver os seus próprios dramas íntimos e que não temos o poder de mudar os outros, fica mais fácil praticar o desapego emocional. Esse desapego nos permite viver com mais liberdade, sem carregar o peso de querer controlar ou de entender tudo o que nos acontece ao nosso redor. No final das contas, o perdão não é um favor que fazemos para os outros, mas sim uma libertação que nós oferecemos a nós mesmos. Ele nos tira da posição de vítimas e nos coloca no controle da nossa própria vida. Deixamos de reagir às circunstâncias externas e passamos a criar uma realidade baseada em nossa verdade interior e naquilo que realmente importa. Praticar o perdão é, portanto, retomar o contato com quem realmente somos, deixando de lado as intrusões mentais que nos distraem e nos limitam profundamente. É uma oportunidade de olhar para dentro, compreender as nossas emoções e crescer com elas. Ao longo dessa jornada, aprendemos que o perdão é, na verdade, uma ferramenta terapêutica poderosa. Ela nos ensina a soltar o que não podemos mudar, a valorizar o presente e a construir uma vida mais plena e equilibrada. E no final das contas, nós descobrimos que o maior beneficiado por esse ato somos nós mesmos. É isso aí, se você gostou do vídeo, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comenta aí o que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos e não esquece de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acredita que esse tipo de assunto poderá ajudar. A gente se encontra no próximo vídeo. Até!